Sortar o E vídeo. agora? Agora soltar o vídeo, você tem que esperar o pessoal ir entrando. Aí aqui, ó, nesse maisinho, é onde o senhor vai convidar as pessoas. Convidar. Isso, É Beto Noronha. isso. Convidou. Agora é a Adriana Brotti. Convidando. Pode falar. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos. Estamos começando a nossa live de hoje, né, com uma presença muito ilustre do Dr. Adolfo Braga Neto, que é uma verdadeira referência em mediação e solução de conflitos, né, consensual de conflitos. Estamos com alguns probleminhas aqui na conexão, mas estamos, então, tentando resolver, convidando já a professora Adriana Brotti, que já está conosco, né, e a professora Elizabeth Noronha, né, que vão participar da nossa live e interagir com o nosso respeitável palestrante. Repito, Dr. Adolfo Braga Neto. Sobre o que vai nos falar o Dr. Adolfo Braga Neto? Ele vai nos falar sobre a mediação e o futuro da advocacia. Então, com certeza, ele fará uma importante reflexão para todos nós, advogados ou não, né, sobre a inter-relação entre a mediação, a solução consensual de conflitos e o exercício da advocacia. Tão admirada por alguns e tão temida por outros, né? Tem muitos colegas advogados que, pela convivência do dia a dia, nós sabemos de que eles têm o receio de que a advocacia vai ter o seu campo de atuação diminuído em razão da mediação. E, na verdade, os dois perfeitamente podem participar juntos. Essa que é a grande verdade. Tá? Então, estamos aguardando a presença do nosso entrevistado, Dr. Adolfo Braga Neto, né, que ele está já aqui pronto para começar a participação. Bem-vindo, doutora Adriana. Bem-vindo, professora Elizabeth. Professor, boa tarde. Satisfação em tê-lo conosco, né, para falar um pouco sobre a mediação e o futuro da advocacia. Eu vou passar a palavra para a doutora Adriana Brotti, né, que ela vai fazer algumas considerações e dar início ao nosso trabalho. Agradeço a participação do senhor, que certamente vai participar e colaborar com o seu conhecimento, o seu vasto conhecimento na área da mediação e na solução consensual de conflitos. Bem-vindo, o nosso agradecimento e boa live para todos nós. Professora Adriana, por favor. Professora Adriana, o que aconteceu? Professora Adriana estava agora mesmo. Professora Elizabeth Noronha, por favor. Vamos colocar a professora Elizabeth Noronha aqui na nossa conversa. Vamos lá. Desculpa, professor, que a gente de vez em quando se enrosca nesse negócio de tecnologia. Ótimo. Professora Elizabeth Noronha, tudo bem? Tivemos alguns problemas aí na conexão, mas felizmente estamos acertando. A professora Adriana Brotti estava
online, saiu, não sei o que houve, ela deve estar retornando. Professora Elizabeth, pode apresentar então a professora Adolfo e dar início à nossa live, por gentileza. Ok. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Braga. Boa tarde, professor Clóvis. É uma grande satisfação estar aqui presente aqui com o meu professor querido de mediação, com o qual eu estou muito saudade, porque já faz muito tempo que nós não nos vemos. Ele é o meu ídolo na mediação. E eu fico muito feliz aqui por estar na presença do Dr. Braga. Eu fico, às vezes, até sem palavras, para o tanto de carinho que eu sinto por esse professor aqui que me trouxe para o mundo da mediação. Porque eu nunca fui uma advogada estudante e eu estava meio sem rumo. A vida inteira eu caminhei meio sem rumo. E quando eu conheci o Dr. Braga, juntamente com o Dr. Daniel Lister, aí encontrei o meu caminho da mediação, no qual eu estou até hoje. Inclusive, tentando passar essa formação, né, para os alunos, e é com muito prazer que eu encontro esses alunos por aí, nas audiências, né, que dizem que aprenderam muito com a mediação, aprenderam muito essas formas consensuais, e que estão aplicando-as hoje aí no seu dia a dia profissional. Mas, sem mais eu vou aqui apresentar o currículo do Dr. Braga. E, enquanto isso, a doutora Adriana, que ela consiga entrar aqui para ter esse diálogo com o nosso querido Dr. Braga Neto. O doutor Adolfo Braga Neto é advogado, graduado pela Universidade de São Paulo, mediador, instrutor em mediação do Conselho Nacional de Justiça no Brasil e também no exterior. É presidente do IMAR, do Instituto de Mediação e Arbitragem do Brasil. E nós temos toda a capacidade dele, que nós descobrimos aí pelo Instagram e em todas as manifestações do professor, e as aulas teóricas desse professor foram muito produtivas, mas nós temos que saber aliar a prática, porque a teoria ela é muito boa. Quando nós ouvimos o professor falar, nós bebemos desse conhecimento, e só que na hora de aplicar essa teoria na prática, a realidade é um pouco mais difícil. Realmente não é fácil aplicar a mediação na prática, mas é a única maneira com que nós aprendemos, a trabalhar no processo de mediação e no processo de conciliação. Então, eu tive a grata satisfação de ter o professor Braga sempre como professor e amigo, que me tirou muitas dúvidas no início da minha carreira aí, na mediação e da conciliação. Agora eu gostaria que, além dessa mini apresentação do Dr. Braga, eu vou dar a palavra ao Dr. Braga, se apresente também para as pessoas que estão assistindo. Tá? E vamos ver se, enquanto isso, a Adriana também entra. Com a palavra, doutor Braga. Obrigado, professor. É uma grande alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar algumas ideias gerais. Obrigado pelas suas palavras. É um enorme prazer
e fico contente de ouvir pela continuidade da mediação que está sendo desenvolvida por você, e agradecer também o convite que foi trazido pelo professor Clóvis para estar aqui nesse momento e poder falar um pouquinho, que acho que não é somente do futuro, mas é a advocacia do presente, porque hoje acho que a advocacia já conta com a possibilidade de pensar na construção de soluções a partir de métodos que hoje são considerados adequados, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite e estou às ordens para as perguntas, comentários, não sei se quer que avance com o tema. Tem um pouco de eco, não sei se é da minha máquina ou se é do sistema. Estão me ouvindo melhor? Estou, agora melhorou. Perfeito. Acho que para iniciar, não sei se seria eu começar, porque acho que estava previsto a Adriana, né? Está conosco. Penso que o que eu digo que é o momento. Porque já é momento das pessoas, e não só do mundo do direito, quer dizer, não só o mundo jurídico, mas as outras áreas terem claro que o Estado não tem mais o monopólio da resolução de conflitos. Isto é, o monopólio da justiça, que é o que as pessoas buscam quando estão envolvidas num conflito. Então, acho que o que nós vivenciamos hoje, e não é por acaso que hoje já se fala em métodos adequados de resolução de conflitos, onde a perspectiva de oferecer oportunidade para os advogados e para os seus clientes a opção do método que elas consideram mais adequado. Então, acho que a nossa legislação, todo o nosso ordenamento jurídico já tem claro, né, e já tem leis próprias, onde esta possibilidade já existe. Acho que nós passamos também do tempo onde se falar que a perspectiva é da existência de múltiplas portas, né? Porque ainda o olhar do múltiplas portas é a partir do Poder Judiciário, né? E hoje acho que se faz justiça com a mediação, seja num contexto dentro do Poder Judiciário, seja fora numa Câmara, seja a partir do escritório do advogado ou da sede da empresa, né? O que a gente chama da mediação ad hoc. A mesma coisa acontece com a arbitragem, a mesma coisa acontece com o dispute board e assim vai os vários métodos de resolução de conflitos que já são uma realidade aqui no Brasil. E penso que quando iniciamos lá atrás, como bem lembrado pela Elizabeth, nós iniciamos esse percurso, daqui a pouco vão fazer 30 anos, né? Isso foi no século passado, podemos dizer assim, né? Foi-se o tempo de se pensar numa perspectiva de que as pessoas não podiam escolher, né? Foi-se o tempo que o monopólio do Estado era, quer dizer, a justiça era um monopólio do Estado. Então, acho que para isso o operador do direito tem que estar atualizado e saber, conhecendo as peculiaridades de cada método, ele mesmo pode orientar o cliente para a melhor opção do método que mais se adequa tanto ao conflito ao próprio cliente, né? Então, acho que nesse aspecto me sinto meio suspeito para comentar sobre isso.
Pois é, doutor Braga, é o que eu sempre costumo dizer, né? Antigamente, os advogados trabalhavam, né, por um resultado único, né? Um resultado único para aquela parte que estava defendendo. Hoje, o advogado ele deve conhecer todas essas formas consensuais para poder oferecê-las ao seu cliente, né? Então, hoje, nós não dizemos que o advogado vai resolver o conflito para o cliente, né? Mas, na verdade, ele vai resolver o conflito com o cliente, né? Então, antigamente, ele resolvia o processo, ele era formatado para resolver o processo, e agora ele já tem essa visão, né, de que realmente ele pode oferecer outros meios para o seu cliente e tentar ver em conjunto qual o melhor meio que vai se adequar àquele conflito, né? Porque o processo que veio, né, que originou, foi em decorrência de um conflito, né? Então, por isso que se foi para o judiciário. Mas eu já vi, inclusive, uma sentença, né, de uma juíza aqui da Vara do Juizado de Guarulhos, e ela extinguiu o processo em decorrência de que não era caso, né, de dano moral, porque as pessoas se agrediam, as pessoas eram de relação continuada, elas mantinham uma relação continuada, e não era caso de se levar aquilo para o judiciário, que aquilo, na verdade, com uma sentença procedente, iria acirrar ainda mais o conflito, que eles estavam pedindo dano moral por ofensas, né? Que uma parte fez a outra parte. Não, na verdade, não houve um dano, foi ofensas, né? Então, a própria juíza, ela entendeu que não era caso de judicialização, né? Então, as partes deveriam ter resolvido isso por outro meio. Então, caberia, sim, aos advogados instruir, né, orientar as partes de que realmente, se é caso de se resolver pelas formas consensuais ou se é caso de se resolver pela, pelo, pelo judiciário. Porque o advogado que conheça as formas consensuais, ele também é bom advogado no litigioso, né? Ele também deve estar preparado para o litigioso, né? Na faculdade, na verdade, a maior preparação dele é para o litigioso, né? E ele deve, no mínimo, ou pelo menos, conhecer esses novos meios, que já não são novos, né? Essas formas consensuais, para poder oferecê-las para o seu cliente e dizer para o seu cliente como elas funcionam, para que o seu cliente possa escolher de maneira consciente se ele quer ir para uma mediação, para uma câmara privada, se ele quer ir para uma conciliação, ou se tudo isso não der certo, ele vai prosseguir com o litígio, né? Mas é bom que o advogado esteja consciente que ele também tem que trabalhar de forma consensual, tá? Para que, se ele acompanhar o cliente dele numa mediação, por exemplo, no procedimento de mediação, ele esteja preparado para trabalhar de modo cooperativo com a outra parte, né? E não fazendo ali uma explanação judicial em cima do Código de Processo, não fazer ali uma oratória a respeito, né, da defesa do seu cliente, tá? Mas sim a respeito de que realmente ele deve trabalhar de forma cooperativa com a outra parte e conscientizar o seu cliente de que realmente essa será a melhor forma, né, de se trabalhar e de obter um resultado que satisfaça plenamente, né, a ambas as partes, né? Não tenha dúvida. Perfeito? Então, eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho da experiência do senhor, de que como está crescendo essa movimentação dos advogados
mesmo aqueles que não tiveram uma formação das formas consensuais, de que eles estão partindo para uma melhor compreensão dos conflitos, tá? Não tanto na esfera processual, mas sim na esfera pessoal do conflito de cada parte, né? Porque isso nós já temos que nos convencer que esse paradigma já foi quebrado, né? Então, as formas consensuais já estão aí, são conhecidas por uma grande maioria, né? E que realmente nós temos que já estamos conscientes que temos que trabalhar por isso, mas ainda tem alguns advogados que resistem, né? Uma vez eu coloquei no procedimento de mediação, coloquei o advogado para falar, né, com o cliente e com a parte contrária, e ele me disse que ele não estava acostumado a conversar diretamente com a parte contrária, e sim com o advogado da parte contrária. Isso quer dizer que ele já tinha ali uma ideia de trabalhar falando dentro do processo, né? Não falando sobre o conflito que as partes estariam vivenciando naquele momento, né? Mas isso nós verificamos que a tendência é melhorar, né? A tendência é progredir no sentido da compreensão do conflito, né? Porque a conciliação e a mediação está aí e já é irreversível, né? Isso aí nós sabemos que o caminho agora é só andar para frente, não é? Com certeza. Na verdade, 3 comentários para 3 pontos que você comentou, que acho que seria importante chamar a atenção, para depois falar um pouquinho do que a gente construiu até o momento, né? Primeiro, o quão acertada a sua frase no sentido é momento dos advogados resolverem com o cliente e não para o cliente. São, na linguística ou na linguagem, são apenas 2 preposições, mas que têm sentidos totalmente diferentes, né? O para o cliente significa eu tenho a representação e falo por ti, né? E ao falar por você, eu sei o que é melhor para você, né? Então, acho que é o momento, e a legislação exige isso, no nosso modo de entender, e quero crer que aí vem um ponto, um aspecto que talvez a gente entre na área justamente do Prolegis e também da área justamente da sua universidade, no qual a gente teve a oportunidade de nos conhecer, a importância de, na graduação, ter clareza de uma formação específica. Então, acho que foi-se o tempo de se pensar um profissional da área do direito, um operador do direito, na palavra, dentro do que seja ao pé da letra o significado do operador do direito mesmo, né? Ter uma graduação que contemple essa possibilidade, não é? Então, por quê? Ainda as faculdades, não sei por que motivo, eu ainda vejo que a formação no direito ainda é a formação processual. Então, eu costumo apontar que um graduando, recém-graduado da faculdade de Direito, ainda não pode ser considerado um operador de direito. Ele é um operador do processo. Por quê? Ele não tem todos os instrumentos necessários para atuar e fazer justamente essa diferença que você colocou. Porque pode acontecer, e isso é natural, que tenhamos clientes que queiram que o advogado o represente. Então, ok, vai resolver para. Agora, acho que a realidade brasileira cria uma oportunidade para o mundo, para as pessoas de forma geral. Há uma opção, querem que eu colabore com vocês, e aí nós vamos pensar qual o método mais adequado. E quando falamos de adequação, a adequação não é a partir do conflito. A adequação é a partir da vontade das pessoas envolvidas no conflito. Então,
elas, ao conhecerem, vão optar pela mediação, ou vão optar pela arbitragem, o que seja. Né? E aí vem um outro componente que é acoplado à formação, um instrumento que é a base, que hoje a gente vivencia em todo um componente, sobretudo extrajudicial, que é as habilidades do operador de direito no contexto da negociação. Né? Então, é fundamental que, além de conhecer os outros métodos, conhecer o que envolve a perspectiva da mediação. Não vou entrar na necessidade de estudar o conflito, porque isso é mais para os profissionais que estão à frente do método mais adequado ou escolhido. Mas, sim, a possibilidade de conhecê-los e estudar como ele pode adquirir habilidades na qualidade de um profissional que, além de lidar num aspecto contencioso, podemos dizer assim, que envolva a perspectiva dos outros métodos também. Né? E aí, retomando o que nós estamos vivenciando aqui no Brasil, acho que é cada vez mais uma realidade. A Elizabeth, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer no começo do século, podemos dizer assim, né, Elizabeth? A Adriana também, né? Então, são duas grandes entusiastas da mediação, né? E foi através de um programa que, infelizmente, não continuou, mas que deu uma vertente social muito forte para o Poder Judiciário, podemos dizer assim, porque foi coordenado por um juiz, onde a perspectiva qual que era? A possibilidade de proporcionar voz para as pessoas e oportunidade delas mesmas decidirem a partir de questões que são delas próprias. Né? Então, acho que quando iniciamos lá atrás, não imaginávamos que hoje, além da sedimentação, consolidação que a mediação proporciona, ela hoje amplia horizontes. Então, em várias áreas onde ela atua, onde ela tem contribuído, tem se ampliado essas áreas. Né? Então, até áreas econômicas que jamais pensamos que fosse possível um dia percorrer. Né? Hoje se fala a mediação no contexto de recuperação de empresas, no contexto de família, a inclusão dos filhos para discutir a família como um todo e assim vai. Nas comunidades, o aperfeiçoamento através de conflitos coletivos, enfim, são uma série de ampliações que cada vez mais a gente vê que o Brasil é o único e que as peculiaridades e as qualidades, acho que a mediação tem de ajudar em muito e vem ajudando. Não sei se respondi a tua pergunta, Elizabeth. Não, respondeu sim. Tem aqui um comentário da doutora Adriana Brotti, né, que eu acho que ela não conseguiu entrar por conta da internet, que ela já tinha me avisado que ela estava com problema. E ela disse que com a mediação, o advogado pode aprofundar a relação interpessoal com seus clientes, né? Exatamente, porque a mediação proporciona isso, né, para as pessoas, para os advogados. E isso traz para o advogado também um aumento de clientela, porque ao contrário de ele perder, ele achar que vai perder, porque os outros advogados que trabalham no litigioso têm um maior número de causas, mas o cliente ele se sente satisfeito quando ele é bem atendido, né? Quando ele é acolhido. Então, se ele se sente num procedimento aí que ele é totalmente acolhido e que ele chegou aí no resultado que, embora não seja aquele que ele tinha feito a previsão lá no início, mas que realmente deixou satisfeito, né? Porque realmente foi um procedimento eficaz, né? E que ele, logicamente, que ele vai indicar esse advogado para outros clientes, vai dizer, vai lá que você vai ser bem atendido, ele vai te ajudar a resolver o seu problema, né? Não vai dizer, ele vai resolver o problema para você,
né? Porque os advogados, eu aprendi na época que eu me formei, porque nós nunca deveríamos dizer que, olha, eu vou ganhar essa causa, né? O juiz vai te dar essa causa porque é causa ganha. Então, o advogado nunca deve falar isso, né? Então, o advogado deve falar, eu vou trabalhar para você ganhar a causa, né? Hoje em dia, o advogado vai dizer para o seu cliente, eu vou sentar com você para que juntos resolvamos, né, o seu problema. E é muito importante que o advogado conheça os meios, mas que ele, enquanto advogado, ele não pode se confundir com a figura do mediador, porque o mediador ele tem uma formação específica totalmente assim, diferente do advogado, tanto que o mediador hoje, ele pode ser um médico, pode ser um dentista, né? Pode ter diferentes aí, atividades profissionais e ser formado para ser mediador. Por outro lado, a mediação, ela não é intuitiva, né? E ela, sim, ela cresce com o conhecimento teórico, né? E depois, muito mais com a prática, como nós comentamos agora há pouco, né? Então, a mediação, na verdade, ela é a compreensão dos conflitos das partes. E a compreensão, ela é difícil de se fazer, até na figura do mediador, porque o mediador ele não está ali vivenciando os conflitos das partes, né? O mediador ele tem uma cultura diferente. O mediador ele está fora do conflito. Por isso que, como diz também minha professora do curso de especialização, a professora Dulce Nascimento, né, uma portuguesa que veio aqui para o Brasil com muita capacidade aí, está dando aulas na prática, na mediação. Ela tem um texto, né, que fala que é o lugar do vazio, né? E nós todos devemos nos considerar nesse lugar, né? Nós todos devemos ser uma folha de papel em branco para tentar escutar as partes, né? Para ajudá-las através de técnicas, né? Que o mediador é formado, né? Para aprender essas técnicas, para tentar ajudar as partes a entenderem os seus conflitos para que elas mesmas se resolvam, né? Para que elas mesmas tragam a solução para o conflito delas, né? E aí também é muito importante nós fazermos essa distinção entre mediador e conciliador, né? Porque às vezes a figura dos dois se confundem, né? Às vezes o mediador ele pode estar ali praticando aí um procedimento de mediação e acabar aí sugestionando, aí, dando uma sugestão, uma opção de acordo que não é compatível com o procedimento da mediação, né? Então, por isso que o mediador ele tem que realmente se sentir aí no lugar do vazio, né? Ele tem que estar fora, né, do conflito, mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender o conflito para ajudar que as partes os compreendam também, né? Para que elas assim consigam chegar a uma conclusão, a uma definição para o conflito. E isso tudo é através de técnicas, né? São técnicas que não são fáceis, não são formatadas. Que nós aprendemos e temos que encaixá-las naquela mediação. E nós não sabemos o que vem dali, né? Então, não são perguntas que nós aprendemos e depois pronto vai fazendo na hora dos nossos de ajudar as pessoas a conflitos, não é? E eu gostaria que você falasse parece que minha voz está dando então, eu estou não sei se eu me entender. Desculpa, eu não entendi muito bem tua pergunta, porque voltou um pouco o eco, mas de qualquer forma, sou um pouco suspeito para comentar sobre essas diferenças entre conciliação e mediação, porque isso nós temos apontado, eu particularmente tenho apontado isso desde o início, né? Por quê?
Ao se falar em mediação, nós falamos de um instituto que nasceu na década de 70, num ambiente jurídico totalmente diferente do ambiente jurídico brasileiro. Tá? Estamos falando de um sistema que é conhecido dos operadores do direito, que é o sistema da common law. E ao se falar em conciliação, estamos falando de um instituto já previsto há 500 mil anos, que remonta à Roma Antiga. Então, estamos falando de ambientes e tempos totalmente diferentes, onde não se confunde. Agora, no nosso modo de entender, a legislação não é clara nesse sentido. E aí vem um viés de uma visão processualista que olha a perspectiva do conflito a partir do resultado, né? E aí não é uma crítica, mas é uma realidade ao se pensar a perspectiva hoje clara de que quando as pessoas vão para um processo judicial, a questão é de litígio mesmo, estão diante de uma autoridade que quer queira, quer não, vai dar uma sentença e ela é impositiva, vai ter que ser cumprida. Mas nós vemos que muitas vezes, e aliás falado pelos próprios juízes, que quando eles dão uma decisão, eles têm clareza, não é a maioria, mas muitos que têm um alcance mais social, podemos dizer assim, da função que eles exercem, sabem que quando eles dão uma decisão, essa decisão dá fim ao processo. Ao conflito, eles ficam na dúvida, né? Então, em função disso, acho que já é tempo de separar um pouquinho a perspectiva processual da perspectiva de autonomia da vontade. Porque quando falamos de mediação, estamos falando de quê? De um processo que é baseado na perspectiva de a vontade plena dos participantes, inclusive com a não obrigação de resultado. Ao iniciar-se uma mediação, nós não precisamos ter um resultado. Ao contrário da conciliação, que é a tentativa de um acordo num momento muito pontual, onde a adequação é a partir do conflito existente entre eles e numa relação que não existe qualquer história passada, né? Então, tem uma perspectiva, infelizmente, e aqui quero crer, por mais que a gente tenha ampliado a perspectiva do emprego da mediação aqui no Brasil, a gente ainda continua convivendo com muito desconhecimento, né? E esse desconhecimento é muito grande, né? Não só do mundo jurídico, mas dos outros. Se do mundo jurídico já é desconhecido, quanto mais das outras áreas que, quando estão eventualmente envolvidos num conflito, vão o primeiro elemento que os leva é pensar no que é justiça, e ao pensar em justiça, automaticamente vão buscar um advogado para entrar num processo judicial, né? Então, já é momento de nós termos uma outra cultura, mas, de qualquer forma, como nós sabíamos lá atrás, que a disseminação e a construção dessa cultura não era da noite para o dia, nosso papel é de sempre esclarecer e sempre criar parâmetros muito claros. Tanto é que uma realidade aqui no Brasil, que a gente vê cada vez mais se ampliando, não só em câmaras, mas também nas mediações que são feitas de forma independente, e começa um movimento, inclusive no Poder Judiciário, coisa que você conhece, é a proposta de se fazer, antes do processo da mediação, uma pré-mediação. Iniciar um momento esclarecedor do que significa, inclusive com a possibilidade de discussão de outros métodos, né? Então, este é um momento que é fundamental para que o cidadão comum tenha acesso à informação e ele possa ter clareza de que ele mesmo pode
atuar e, como você bem colocou, ele estar convidado pelo próprio advogado a ele construir a solução a partir da orientação jurídica que, eventualmente, o advogado possa exercer. Não sei se fugiu do tema. Professor É, Clóvis, isso, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Adolfo, que o grande problema é o seguinte, eu lembro que em 2007, eu e a doutora Adriana organizamos um congresso de Direito, Ética e Cidadania na FIG, onde tivemos a participação do senhor. E eu fiquei bem impressionado com o seu dinamismo e com o seu entusiasmo a respeito da mediação, né? E ali era um momento ainda bem embrionário, né? Eu estou vendo que o senhor está falando há mais de 20 anos sobre o assunto. E as coisas parecem que vão engatinhando, vão a passo de tartaruga. Eu pergunto para o senhor o seguinte: pela advocacia, nós sempre constatamos algumas resistências para expandir a mediação. Tá? Eu já cheguei, quando coordenava a ESA em Guarulhos, a organizar um curso de mediação em 2012, e eu não tive autorização da ESA São Paulo, porque me falaram: você está ficando louco, você quer acabar com o trabalho dos advogados. Quer dizer, uma visão totalmente absurda. Né? Agora, eu também tenho um pouco de dúvida se o judiciário se empenha suficientemente para que haja uma efetiva mediação. Porque falta estrutura, faltam elementos, faltam pessoas, falta ferramenta. O que o senhor acha? Qual é a maior dificuldade? Resistência por parte dos advogados ou um pouco de falta de vontade efetiva por falta do judiciário? O que está mais perto da gente obter? Professor Clóvis, tem palavra o senhor lembrou, me veio à memória desse momento na FIG, e peço desculpas que eu acabei não lembrando do seu nome, mas lembro do senhor na época, e lembro também da preocupação exposta pelo professor a respeito desse tema. E é impressionante que acho que se passaram quase 20 anos dessa data, onde o entusiasmo pela mediação, da minha parte, não diminuiu, pelo contrário, cada vez mais. E volto a falar, vários aspectos a sua pergunta me leva, mas vou tentar ser sucinto e tentar sistematizar. Primeiro aspecto, acho que é importantíssimo, né? Estamos falando da construção de um novo paradigma. Então, esse novo paradigma é para a cultura, é cultural. Então, não é da noite para o dia, né? Acho que hoje, um elemento diferenciador de hoje para 2007, bem lembrado pelo professor, é que hoje nós vemos graduandos e vemos escolas trabalhando com mediação. Então, eles são o futuro da mediação. Então, são eles que vão propiciar esse mercado. Eu acho que meu caminho já está meio que trilhado, né? Mas vejo pessoas jovens, por exemplo, no grupo aqui, nós contamos, eu estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, aliás, agradeço estarem nesse momento conosco. Vejo a Aline, uma jovem advogada do Rio de Janeiro, que está percorrendo os passos conosco na prática. A Aline, que conhece bem mediação, fez um cumprimento aqui.
Então, são pessoas que provavelmente elas vão usufruir mais da mediação do que nós. Tá? E entrando claramente na sua pergunta, e aí vem talvez uma crítica, mas eu acho que isso se modificou e acho que é uma evolução natural. Porque quando as pessoas conhecem a mediação, a leitura inicial, isso é uma tentativa de acordo. E nós sempre apontamos, cuidado, é uma oportunidade para o diálogo. Se vai ter um acordo ou não, quem vai determinar são os próprios participantes, atrelado ao que eu comentei com relação ao resultado. Por que eu estou dizendo isso? Porque num primeiro momento, nós devemos, acho que, por mais não acertado, eventualmente, por mais não adequado, podemos dizer assim, talvez seja a palavra mais correta, da utilização da mediação no contexto judicial, ela é uma realidade. Por quê? Em 2010, foi adotada uma política pública. E a primeira versão da resolução tinha um viés de diminuir processos para os magistrados. O percurso que ela hoje percorre é totalmente diferente. Já não é com essa perspectiva. Então, hoje, claro que não é a grande maioria, mas a partir do momento que eu comentei, quando o magistrado tem consciência do papel social que ele exerce, e ele toma e estuda a mediação, ele vai, primeiro momento, vai ver que quem vai ser privilegiado é a voz e as pessoas envolvidas no conflito, com o assessoramento dos seus advogados e com mediadores que ele conheça com qualidade. Né? Então, penso que faz parte dessa evolução, eventuais críticas que possam apontar hoje, no nosso modo de entender, são naturais, porque estamos passando por adequações e uma evolução. Então, por exemplo, e um grande desafio que a gente vê no contexto público é a questão da continuidade. Né? A Elizabeth deve lembrar, nós tivemos a oportunidade de estar no Poder Judiciário um pouquinho antes desse evento que foi proporcionado pelo professor, e nós vivenciamos um programa de mediação onde tinha uma parceria da FIG, quer dizer, era justamente a doutrina, né, a graduação, né, a partir dos operadores ou não operadores de direito, porque uma das virtudes da mediação é a interdisciplinaridade. Né? Um outro pilar era o Poder Judiciário, aberto a conflitos que fossem levados para a população, trazidos pela população, que era o outro eixo. Né? Infelizmente, não foi dado continuidade, né? Mas a gente vê o quanto isso contribuía com o papel social único. E a mediação tem esse viés. E aí, no nosso modo de entender, é privilegiar esses juízes que têm essa visão, que possam tomar a mediação como um instituto jurídico que preservam as pessoas, o tempo das pessoas, e não é simplesmente para tirar processo do caminho, e nem para chegar num acordo onde eles simplesmente vão homologar. E sim a possibilidade de oportunizar um momento que talvez às vezes seja um momento único, que o processo judicial muitas vezes pode oferecer. Né? Então, são vários componentes. Não sei se eu respondi sua pergunta, professor, mas eu vejo, não de forma negativa, acho que vejo de forma positiva, e a tendência é um aprimoramento que a gente está acompanhando isso, não de perto, mas de uma certa distância, e sempre discutindo diretamente com os envolvidos. Está sem som, professor? Professora Elizabeth, nós temos mais 10 minutos para a nossa live, tá? Nós sabemos que o
tempo é curto, quando o palestrante é bom, o tempo voa, né? E o Instagram, o tempo da live são 59 minutos. Né? Então, você pode fazer uma última pergunta, meio pouco sucinta, e deixamos o doutor Adolfo já para fazer considerações finais, né? Agradecemos a participação dos colegas. Estou vendo aí o doutor Heitor Miranda de Souza, vários professores, vários colegas, não vou citar para não ser injusto, né? Agradecemos a participação. A pretensão nossa do Prolegis é difundir conhecimento e propagar a cidadania. E a mediação é um desses instrumentos fundamentais para respeito à dignidade das pessoas. Eu acho que o doutor Adolfo está absolutamente certo, absolutamente correto ao seguir essa linha e batalhar há mais de 30 anos. E tenho certeza, doutor Adolfo, que outros 30 ou 40 anos virão, porque tem muita coisa ainda a ser falada e a ser feita. Professora Elizabeth. Obrigado, professor Adolfo. Obrigado. Obrigada, professor. Eu gostaria mais de passar aqui a ler alguns comentários, né? No mínimo 3 aqui, de pessoas que estão assistindo, que desde já eu agradeço a presença. Aqui é o Biraci, que está dizendo que a mediação, além de empoderar as partes, traz para todos os sujeitos, nesse método, mudança de comportamento. Né? Outro comentário, na mediação e arbitragem, existe curso para capacitação de quem não é advogado? Aqui acho que é uma pergunta, né? Está perguntando se na mediação e arbitragem existe curso para quem não é advogado. Na verdade, foi um dos nossos comentários aqui, né, de que realmente existe a multidisciplinariedade e que realmente outras profissões aí teriam plenamente capacidade para serem mediadores e profissionais da mediação. E outra aqui da professora Gisele Leite, que diz que até hoje há resistência contra a mediação. Né? Eu não sei se o doutor Braga gostaria de fazer algum comentário aqui para encerrar. Eu, quanto à minha parte, eu queria agradecer imensamente ao doutor Adolfo Braga Neto pela presença, dessa humilde aqui apresentadora, sua aluna, eternamente grata por todos os ensinamentos e continuo aprendendo muito na prática e lembrando muito de tudo aquilo que eu aprendi lá atrás e que devo tudo, né? Posso dizer que devo a minha carreira atual ao senhor, porque além de me trazer a formação, ainda fiquei e estou até hoje com as turmas aqui na FIG de mediação, né? E até hoje eu sou a professora titular, né, que na verdade seria o senhor, mas devido aos compromissos internacionais que o senhor tinha, eu acabei ficando e estou até hoje nessa condição, ao que eu agradeço, né, que eu digo que o senhor foi a minha formadora 100%. Tá? Agradeço muito a presença do senhor aqui hoje, os ensinamentos e das pessoas que estão assistindo também. E ao professor Clóvis por essa grande oportunidade que ele deu para mim, de estar revendo o senhor. Muito obrigada, doutor Braga, e deixo para o senhor as considerações finais e, eventualmente, algum comentário que o senhor queira fazer a respeito dessas mensagens aqui deixadas. Perfeito. Obrigado, Elizabeth. Fico muito feliz em saber que tenha ajudado na sua carreira. Eu acho que não sou merecedor da titularidade, quem é merecedor, quem está ativa. Então, por favor, fique à vontade, excelente. Tá? A mediação está em boas mãos, justamente na FIG. Agradeço ao professor Clóvis pela oportunidade, por retomada de uma conversa com ele. Fiquei muito contente de relembrar momentos conjuntos e
fico contente e chamo a atenção de todos e todas no sentido de que, como eu falei, a mediação é a construção de um novo paradigma. E estamos desenvolvendo uma nova cultura. E não é com a proposta de romper a cultura que está. Pelo contrário, é a construção de uma nova cultura. Então, como tal, as resistências são naturais, eventuais dificuldades de compreensão do que significa é muito natural. A gente vê isso no dia a dia da mediação. Por mais que as pessoas tenham participado de uma pré-mediação, às vezes, ao longo da mediação, elas pontam com desconhecimento de elementos que nós explicamos lá atrás. Então, porque estamos diante de uma nova forma, e que acho que não é mais uma nova forma, uma forma diferente, né, de resolução de conflitos, onde quem decide não é o terceiro, né? E aí vem o componente da outra pergunta, do outro comentário que você bem pontuou. Estamos falando do quê? De uma perspectiva multidisciplinar, ou interdisciplinar, podemos dizer assim melhor, porque elas podem se misturar, né? E, aliás, é muito importante chamar a atenção, por exemplo, ao pensar a arbitragem, ela vem com uma vertente onde os maiores, os mais sábios, as mais sábias decisões não vieram de juristas, vieram eventualmente de economistas, de engenheiro, em função da especialidade, né? E no contexto da mediação nunca é demais citar que a mediação foi construída uma teoria a partir da prática, né? Que como você bem colocou, Elizabeth, a prática é o dia a dia, é necessário onde a gente tem um maior aprendizado, porque ela foi inspirada a partir da prática que foi teorizada, né? E a teorização pressupõe a interdisciplinaridade, porque a construção teórica, o marco teórico que veio na década de 70 do século passado, da mediação, porque, vamos dizer assim, a mediação da pós-modernidade, foi construída a partir de 3 saberes: profissional do direito, da administração e da antropologia, né? Quer dizer, a confluência de tudo isso construiu a perspectiva teórica da mediação. Então, é o pressuposto da interdisciplinaridade. Então, qualquer profissional pode ser mediador, qualquer profissional pode ser árbitro, e qualquer profissional pode ser membro do dispute board, e assim vai, né? Ou qualquer profissional pode ser um profissional de práticas colaborativas, que hoje a gente está promovendo aqui no Brasil. Então, tudo isso enriquece quem? O cliente. Enriquece o cidadão, e é para eles que a gente trabalha, é nesse sentido. Então, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se avancei no tempo, mas estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estamos às ordens sempre. O prazer foi todo nosso, professor. Gratidão. Doutor Clóvis, está atenção? Isso, eu agradeço, então, a todos os colegas que estão prestigiando a live, né? Os comentários aqui são os mais positivos possíveis. Já estamos praticamente finalizando. Um abraço a todos, e o Prolegis continua com novos eventos. Temos uma agenda muito grande de cursos e palestras e workshop, e vamos em frente. O conhecimento é o maior patrimônio que nós conseguimos amalhar ao longo da vida. E a cidadania caminha junto. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutora Adolfo Braga. Agradeço a doutora Adriana também, que está acompanhando a live, mas por um acidente aí de tecnológico não conseguiu participar como a gente tinha proposto. Tá bom? Obrigado, abraço a todos. Obrigada, professor. Obrigada, deputado. Próximo. Obrigada, doutor Clóvis.